seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, porque nós precisamos comer todos os dias, precisamos dormir todos os dias, precisamos rezar todos os dias. Claro, é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso coração, do nosso interior. A Palavra de Deus é esse alimento que sacia, que nos torna fortes e preparados para as batalhas e para as dificuldades que a vida coloca diante de nós, porque assim encontramos o caminho para a vitória. Hoje vamos falar sobre esse caminho. Hoje, dia 7 de junho, estamos já na segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. O texto de hoje, que a liturgia coloca como reflexão, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos a partir de agora refletir sobre o Evangelho segundo São Mateus. Hoje, então, começamos no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos refletir ao longo dos dias da semana. Convido você já a pegar a sua Bíblia, a reservar esse momentinho de oração. Jesus hoje vai apresentar, como eu falei, esse caminho, esse projeto de vida, esse projeto de felicidade para quem quer seguir, viver do jeito certo. Você quer viver do jeito certo? Então vamos lá abrir o nosso coração e escutar que jeito certo é esse, o jeito de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração pessoal pedindo assim: Espírito Santo, venha hoje consolar todos os que se acham em qualquer aflição. Vem, Espírito Santo, o Senhor que é o consolador das almas, vem nos consolar, Senhor, em todas as aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham também em aflição. Vem, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas, ilumina a nossa alma, ilumina a nossa vida, nos liberta de toda angústia e permita que a nossa alma se abra hoje para acolher essa boa semente da Palavra de Deus que vem nos apontar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova direção, um novo caminho a seguir. Ilumina, Espírito Santo, o nosso momento de oração. Abra a nossa alma e a nossa vida para a novidade da Palavra de Deus. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai, consolai, concedei-nos a tua graça. Amém. Alexio Divina, como você sabe, é um método de oração com a Palavra de Deus em 4 degraus espirituais. Vamos percorrendo os 4 degraus juntos até chegarmos mais perto da graça de Deus. O primeiro degrau é a leitura. Vamos ficar atentos à leitura. O que é que o texto diz? Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que beleza, hein? Dá um beijo aí na sua palavra. Fala assim: ei, Jesus, quero chegar lá. Vamos então usar a imaginação, né, para perceber o que o texto está dizendo. Começamos aqui, Jesus subindo ao monte, é o famoso Sermão da Montanha do Evangelho segundo São Mateus. O que é o monte? O monte é o lugar privilegiado do encontro com Deus. As pessoas sobem um monte para escutar a voz de Deus. E aqui no caso específico é uma referência clara a Moisés, que recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei. Jesus aqui sobe ao monte para revelar o coração do Evangelho, para revelar o projeto do amor de Deus, a lógica de Deus, o projeto de Deus para a humanidade. Não é pouca coisa que ele está falando aqui. É simplesmente o projeto de amor de Deus para a humanidade. E aí o que acontece então? Jesus se senta, subiu ao monte e sentou-se. Sentar é a posição do mestre que ensina para os seus discípulos. O mestre, quando vai ensinar, ele se assenta. E aqui o texto faz bem o recorte. Os discípulos se aproximaram dele. Então Jesus fala com a multidão tantas vezes, fala com pessoas, e aqui na Lexio Divina a gente sempre procura perceber os personagens. Então os personagens aqui no caso é Jesus com seus discípulos. O mestre ensinando para os seus discípulos as coisas do coração de Deus. E ele vem falar o quê? Vem falar sobre as bem-aventuranças. O que são os bem-aventurados? São os bem-encaminhados, os bem-direcionados, os felizes. Em outras traduções, esses bem-aventurados vai ser traduzido por felizes. E assim ele propõe uma reviravolta na mentalidade egoísta e superficial do mundo, apontando coisas que são tidas como desagradáveis aos olhos do mundo. E diante dessas coisas tidas como desagradáveis, Jesus não somente aponta essas coisas como uma direção, como um caminho, mas associa a cada uma delas uma promessa agora ou no tempo futuro. Olha que maravilha, né? E a primeira então que Jesus começa, ele vem falar sobre os pobres em espírito. O que são os pobres em espírito? O espírito, na tradição judaica, representa a totalidade do ser. Os pobres em espírito são aqueles que são pobres na totalidade do ser. A liberdade interior, a humildade, aqueles que não fazem da sua condição e dos seus bens materiais um motivo de orgulho. E assim Jesus desde cara aponta o caminho para o céu. Deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, reino dos céus. Quer ir para o céu? Pobre em espírito, esta pobreza, esta liberdade, esta humildade em todo o seu ser. E aí Jesus, continua, eu vou mudar um pouco aqui a ordem, mas vamos tentar passar por todos. Bem-aventurados os mansos. Quem que são os mansos? Os mansos é a atitude de quem é pobre em espírito. Pobre em espírito é uma atitude anterior. Quando esse pobre em espírito age, ele age com mansidão. É a pobreza em espírito em ação. E desses que são mansos, eles possuirão a terra.
Não apenas o reino dos céus, mas possuirão a terra, já dando esse indicativo dessa unidade entre os reinos dos céus, que pode acontecer desde já aqui na terra, quando nós colocamos o ser pobre em espírito em ação. A atitude de ser pobre em espírito em ação permite que o reino dos céus aconteça aqui na terra. Olha que maravilha. E Jesus continua com os bem-aventurados, aqueles que são puros de coração. A pureza, sem falsidade, sem segundas intenções, sem maldade, a pureza do coração. O que é o coração na Bíblia? É a sede dos sentimentos e dos pensamentos. Um coração puro, qual que é a promessa? Eles verão a Deus. O coração puro consegue entender, compreender, ver, ter esse relacionamento, a intimidade com o coração de Deus. E mais do que isso, só quem tem um coração puro consegue entrar na intimidade com o coração de Deus. Por isso, os puros de coração verão a Deus. Jesus fala mais, ele fala dos que choram. E nesse tempo que nós estamos vivendo, quantos que choram por vários motivos? Jesus tem uma palavra para os que choram. Os que choram serão consolados. Não apenas como uma mensagem de otimismo, tudo vai dar certo. Não é isso que ele está falando. Jesus está colocando aqui a esperança cristã. Acreditar que o pranto vai se transformar em alegria quando nós abrimos as nossas feridas para serem curadas. As feridas da alma, as feridas do corpo, as feridas que fazem sofrer, que fazem chorar, essas feridas podem ser curadas por Jesus, pelo amor de Deus. E quando essas feridas são curadas, o nosso coração se alegra. Ele aponta essa perspectiva de que agora estamos gemendo e chorando nos vales de lágrimas, mas o nosso olho, a nossa meta, a nossa confiança está lá onde não há choro, onde a alegria é eterna, onde a alegria é permanente. Os que choram serão consolados. Mas também os que têm fome e sede de justiça serão saciados. E Jesus já faz esta relação entre os que choram e aqueles que precisam desta justiça, que é a justiça do reino, que é a justiça de Deus, muito mais do que seguir o rigor da lei que se coloca. Aquele que procura compreender essa justiça, com fome e com sede, busca essa justiça, serão saciados. Porque a justiça vem de Deus. A justiça que é dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E que está muito relacionado com aqueles que promovem a paz. Porque a paz é fruto da justiça, como diz a Bíblia. Mas também, sem paz não há justiça. É preciso ter paz para ter justiça, e quando tem justiça, tem paz. É por isso que o Salmo fala que justiça e paz se abraçam. E os que promovem a paz, ou seja, os que buscam a justiça com fome e sede, ou seja, os que vão ao encontro daqueles que choram, que serão saciados, que serão consolados. Aqui neste Promotores da Paz, a promessa é serem filhos de Deus, serem chamados, reconhecidos como filhos de Deus. E os sede misericordiosos. Ser misericordioso porque o Pai é misericordioso. Aquele que acolhe a miséria humana com a alma e é misericordioso vai alcançar a misericórdia, vai ter a sua miséria acolhida. E por fim, Jesus fala diretamente para aqueles que vão ser perseguidos, que vão ser injuriados
porque vão experimentar mentiras e todo tipo de mal por causa de Jesus. Ele fala para eles: alegrai-vos, alegrem-se, porque vocês terão a recompensa no reino dos céus. Para quem que ele está falando? Para aqueles discípulos que vão seguir o mesmo caminho do Mestre. O Mestre passou pela perseguição, pela injúria, por todo tipo de mal e alcançou a vitória. E tantos profetas, tantos apóstolos, tantos discípulos experimentaram esta alegria no meio da provação e da perseguição. E hoje experimentam a recompensa dos céus, são chamados os santos pela igreja e assim funcionam para a gente como um testemunho diante do caminho que nós vamos escolher. E aí já estamos no segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que hoje eu preciso me decidir se eu vou ser apenas aquele que acompanha Jesus ou se eu vou ser aquele que segue Jesus como Mestre e Senhor. Para que eu possa hoje dar passos em direção à proposta que Ele coloca hoje no Evangelho e assumir uma mudança de vida, uma mudança de missão, uma mudança de visão em relação à vida, em relação ao mundo. Se eu fico do lado da felicidade passageira, sensorial, do prazer, ou se eu fico do lado da felicidade perene, a felicidade perpétua, a felicidade eterna. Vou fazer esse exame de fé e perceber em quem eu tenho colocado a minha fé, a fé nas promessas do Senhor, a fé nas palavras de Jesus. Se eu quero viver a minha vida do jeito de Deus, porque Jesus disse que os cristãos deveriam viver assim. Mudar a minha ótica a respeito da ótica da palavra. Ou continuar a viver nesse vazio interior. E já me decidindo, nós nos colocamos em oração em que eu vou falar: Senhor Jesus, me ajuda hoje, Senhor, neste processo de conversão, nesse processo de mudança de vida, Senhor. Eu quero, Jesus, viver do jeito certo, eu quero viver do jeito de Deus. Eu quero, Senhor, seguir os caminhos do Teu coração hoje, nesse mês de junho que estamos, em que refletimos e celebramos o coração de Jesus. Eu peço, Jesus, o Senhor que é pobre em espírito, o Senhor que foi aflito, manso, com fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, dá-me a graça de ter um coração semelhante ao Teu. Porque o meu coração só é preenchido, Senhor, porque a minha alma só é preenchida quando eu aceito o desafio de entrar neste caminho que me leva ao céu, que me leva à salvação, que me leva à alegria verdadeira. Vem, Espírito Santo. Arranca do meu corpo o coração de pedra, o coração egoísta, o coração materialista, superficial. E dá-me a graça, a coragem, Senhor, de apostar todas as minhas fichas, de apostar na recompensa que é dada no Evangelho, de repostar na palavra do Senhor que é dada hoje, nesse dia. E assim, Senhor, trilhar passo a passo nesse caminho que me leva para o céu. Vem, Espírito Santo. Eu me decido hoje a entrar neste caminho. E assim, nesse silêncio ou orando em línguas, vai fazendo este momento de interiorização e percebendo os passos que o Senhor te chama hoje a dar na direção dessas bem-aventuranças. E vai acolhendo o Espírito Santo que arranca do seu coração de pedra e vai dando um coração de carne. Assim já estamos no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que a palavra se realiza no meio de nós. Aquilo que era tido como muito difícil, como impossível, como só para aquelas pessoas de fora. O Espírito Santo convence o meu coração de que as bem-aventuranças não é para fora, não é para o outro, mas é para mim, porque eu me decido hoje assumir Jesus como Mestre, assumir Jesus como Senhor, não apenas da boca para fora, mas com a vida,
na certeza da recompensa que começa aqui, na certeza da recompensa que virá um dia. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.